Uma célula, para ser definida como célula-tronco, precisa apresentar duas propriedades fundamentais. A primeira, chamada de diferenciação, e a capacidade da célula se dividir e gerar outras células especializadas de um ou mais tecidos. A segunda propriedade é chamada de autorrenovação, e é a capacidade da célula gerar outras células iguais à célula que lhe deu origem, ou seja, de gerar mais células-tronco. De acordo com seu potencial de diferenciação, as células-tronco podem ser classificadas como totipotentes, pluripotentes ou multipotentes. As células totipotentes são as células com maior potencial de diferenciação. Elas podem dar origem a todos os tipos celulares de um organismo adulto, além de gerar células dos anexos embrionários, como a placenta, por exemplo. E então, por isso, elas podem dar origem a um indivíduo completo. As células pluripotentes também possuem um grande potencial de diferenciação. Elas podem originar células de todos os tecidos do organismo, mas, diferente das células totipotentes, essas células pluripotentes não dão origem a células dos anexos embrionários. Por isso, elas não são capazes de formar, por si, um indivíduo. As células-tronco multipotentes, que também são chamadas de células-tronco adultas ou somáticas, elas têm um potencial de diferenciação mais limitado. Em geral, elas só são capazes de se diferenciar em células do mesmo tecido de origem. As células-tronco participam do desenvolvimento embrionário e são importantes para a formação e manutenção dos tecidos, tanto no embrião quanto no organismo adulto. A célula formada pela união entre o óvulo e o espermatozoide, que é o chamado zigoto, é a célula responsável por originar o indivíduo completo. Essa célula vai se dividindo e, ao longo do tempo, dá origem a uma estrutura que é chamada de mórula inicial. Até o estágio de 16 células, essas células presentes no embrião são todas totipotentes, ou seja, elas são capazes de, isoladamente, dar origem a um indivíduo completo. Seguindo no desenvolvimento, as células vão se dividindo e formam uma estrutura, que é chamada de blastocisto. Esse blastocisto é formado por duas estruturas. O envoltório dele é chamado de trofoblasto, que durante o desenvolvimento vai formar os anexos embrionários, e também é formado pela massa celular interna, que contém as células que vão dar origem ao indivíduo propriamente dito. Essas células da massa celular interna podem ser extraídas do embrião e mantidas em uma cultura in vitro. E se elas são cultivadas em condições ideais, podem formar uma linhagem celular que vai proliferar em cultura indefinidamente. E essas são as chamadas células-tronco embrionárias. Assim como as células da própria massa celular interna do blastocisto, essas células tronco embrionárias também podem se diferenciar em todos os tipos celulares de um organismo adulto, ou seja, são células pluripotentes. Ao longo do desenvolvimento, os tecidos e órgãos se formam até que o indivíduo completo seja formado. Então, nos tecidos mais maduros, tanto tecidos fetais quanto tecidos adultos, existem também células-tronco. Por exemplo, no sistema nervoso existem as células-tronco neurais. Em outros tecidos são encontradas células mesenquimais. Também existem células-tronco no cordão umbilical, na medula óssea. Essas células-tronco encontradas nesses tecidos adultos são células multipotentes, porque geralmente elas só podem se diferenciar em células presentes em seu próprio sistema de origem. Por exemplo, células-tronco neurais, que são derivadas do sistema nervoso, só podem dar origem a
células do próprio sistema nervoso, que são os neurônios, ou os astrócitos, ou oligodendrócitos.